Olá, irmãos, paz e graça a todos. Hoje eu trago uma palavra, uma mensagem de exortação, um estudo, um breve estudo sobre arrependimento, conversão, novo nascimento espiritual e santificação. Hoje eu vou tratar especificamente sobre o arrependimento de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, compartilhem esse estudo. Muitas pessoas estão precisando ouvir o Evangelho da Graça, o Evangelho da Salvação. Estamos vivendo tempos difíceis, né? tempos tenebrosos, tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, né? Tempos difíceis. Estamos vivendo tempos proféticos. Estamos vendo as profecias se cumprindo, todas as profecias se cumprindo, né, na nossa geração. E com certeza, irmãos, muito em breve o nosso Salvador voltará, né? O Espírito Santo tem inquietado, né, tem incomodado, não só a mim, mas a muitos servos do Senhor, aqui no Brasil e fora. Tem inquietado, tem incomodado para que possamos pregar o Evangelho da Graça, o Evangelho da Salvação eterna. E hoje eu vou falar sobre arrependimento, né? O texto base que nós iremos usar é o capítulo 51 de Salmos. Semana passada eu gravei uma mensagem, eu postei inicialmente no canal Breve Vem. Então quem não viu essa mensagem, assista depois, porque é uma mensagem importante, é uma mensagem forte que o Espírito Santo me ordenou a pregar, certo? Há cerca de um mês e pouco atrás. Eu também tenho apoiado outros canais cristãos, canais sérios. E é isso, vamos fazer a obra do Senhor, irmãos. Estamos na reta final e nós devemos agora, mais do que nunca, trabalhar para Deus, trabalhar para o reino de Deus, né? Muitas pessoas estão precisando do novo nascimento espiritual, estão precisando ouvir o Evangelho da Graça, o Evangelho de Cristo. São tempos difíceis, mas que passarão, né? Passarão. A gente sabe que tudo isso é passageiro. Muito em breve o nosso Senhor voltará. E enquanto isso, né? Enquanto nós temos esse pouco tempo aí, temos que aproveitar para evangelizar, pregar a palavra, nos preparar também espiritualmente, não é? Nos preparar para a volta de Cristo. E nessa mensagem que eu postei semana passada, a ênfase que eu dei foi sobre o novo nascimento espiritual, foi sobre a salvação eterna em Cristo. A gente vê que muitos canais, alguns canais no YouTube, na internet, e também algumas igrejas evangélicas têm feito um ótimo trabalho, né? Alguns pastores têm feito um ótimo trabalho, despertando, ensinando ao povo sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, ensinando conceitos escatológicos que são importantes. Então, que Deus possa abençoar, né? Abençoe todos esses canais, irmãos que vêm fazendo esse trabalho maravilhoso, que nós possamos apoiar de uma forma ou de outra também, compartilhando vídeos, né, como esse, apoiando também financeiramente a obra do Senhor, certo? Só que na mensagem da semana passada, a mensagem é sobre um alerta. Inclusive o título do vídeo é sobre um aviso de Deus às igrejas aqui no Brasil e no mundo, certo? Esse é o título da mensagem que está no canal Breve Vem, que foi postado inicialmente. Então, assim, irmãos, nós temos que pregar a volta de Cristo, temos que falar sobre escatologia, certo? Mostrar para as pessoas a proximidade da volta de Cristo, mostrar que as profecias estão todas se cumprindo, que Jesus voltará em breve, certo? Temos que ensinar tudo isso, e de forma urgente mesmo, né? Porque a qualquer hora Jesus voltará, a qualquer hora o arrebatamento vai acontecer. Então, enfim, mas é um acordo histórico e que serve para estar preparando o terreno para o acordo profético de 7 anos, que vai acontecer a qualquer hora. Então, irmãos,
as profecias, depois eu também vou dar algum estudo, um estudo ou outro sobre escatologia, certo? Mostrando tudo isso. Mas o que eu quero dizer, né, e complementando o que eu falei na mensagem da semana passada, né, complementando, é que nós temos que mostrar às pessoas o caos que está acontecendo no mundo, caos político, caos econômico. Temos que mostrar para as pessoas que Jesus está às portas, está voltando, né? Temos que ser atalaia nesse momento, temos que, é, temos que tocar a buzina, mostrar para as pessoas que não há mais tempo para a gente estar, entendeu, preocupados demasiadamente com projetos terrenos, entendeu? E que o tempo agora é se preparar para a volta de Cristo, certo? Mas temos que também pregar a doutrina mais importante da palavra de Deus, né? A doutrina mais importante, que é a doutrina do novo nascimento espiritual, a doutrina da salvação eterna em Cristo. Por que essa doutrina é a mais importante de toda a palavra do Senhor? Porque não adianta eu ter conhecimento de escatologia, eu ter todo o conhecimento bíblico e teológico do mundo, se eu não tiver um novo nascimento espiritual. Estou entendendo? Não adianta. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Posso ter mestrado, doutorado, posso ter PhD em teologia, como muitos teólogos têm, muitos pastores têm, né? Como muitas pessoas por aí têm, mas que não têm um novo nascimento espiritual, não são nascidos de novo, né? E aí, enfim, se Jesus voltar hoje, nós temos que nos fazer essa pergunta: se Jesus voltar hoje, certo? Se Jesus Cristo, se o arrebatamento acontecer hoje, né, agora, será que você seria arrebatado? Né? Você já tem um novo nascimento espiritual, você já foi salvo, você está em comunhão com Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você e você produz frutos, esses frutos do Espírito Santo que atestam que você nasceu de novo. É essa mensagem que nós temos que pregar agora mais do que nunca. Entendeu, irmãos? Temos que pregar sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, temos que mostrar para as pessoas, temos que estudar sobre a nova ordem mundial, até porque eu também sou escatologista, eu também estudo muito escatologia há muitos anos. Eu também estudo sobre os planos da elite. Nós temos que saber o que é que eles estão preparando e tudo que está acontecendo aí nos bastidores, certo? Mas nós temos, irmãos, que complementar essa mensagem, certo? Com a doutrina da salvação. Até porque tudo converge, irmão, tudo deve convergir na salvação em Cristo, né? Jesus Cristo, ele é a chave hermenêutica. O que é que isso quer dizer? Que todo o texto bíblico, todos os ensinamentos bíblicos, todas as doutrinas, elas convergem. Elas convergem para Jesus Cristo, para o Filho de Deus. Né? E nós veremos isso depois, né? Elas convergem, certo? Então, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20, né? Paulo diz que em Deus, né, que foi do agrado de Deus que no seu Filho Jesus Cristo habitasse, né, habitasse toda a plenitude, toda a perfeição. Tudo foi feito por Ele e para Ele, né? Tudo foi feito por Ele, certo? Tudo foi feito através de Jesus. Deus criou todo o universo junto com o seu Filho, através do seu Filho Jesus Cristo, certo? Então tudo foi feito por Ele e para Ele. Então toda a nossa mensagem deve convergir para Cristo, certo? Se eu estou falando, não importa se o meu ministério é falar sobre escatologia, falar sobre os planos da elite mundial, entendeu? Falar sobre nova ordem mundial. Tudo isso é importante, mas deve convergir para a salvação em Cristo. Eu sempre a ênfase tem que ser na salvação em Cristo. João capítulo 3, versículo 30, João Batista diz, né? É necessário que eu diminua e ele cresça. Necessário que eu diminua, é necessário que a gente diminua e que Jesus Cristo, Filho de Deus, cresça. Então tudo deve convergir para Jesus Cristo, para o Filho de Deus, certo? Toda a mensagem,
toda mensagem, qualquer ministério que você tenha, entendeu? Se você é um pastor, missionário, se você tem um canal no YouTube, certo? Se você é um apoiador, né? Nós, por exemplo, né? Eu trabalho com professor e, enfim, trabalho com professor de economia, administração, mas estou sempre pregando a palavra do Senhor em todos os ambientes que eu vou, né? Todos nós temos que pregar a palavra, né? Pregar o Evangelho de Cristo. Essa é a maior missão da igreja. A maior missão da igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, né? De Cristo. E tudo deve convergir para Cristo, para a salvação em Jesus Cristo, certo? Então, vamos falar um pouco hoje sobre arrependimento, né? Conversão, e nos próximos estudos, se Deus permitir, se for da vontade do Pai, nós iremos aprofundar um pouco mais isso, certo? Sobre esses conceitos que são de extrema importância, certo? Porque conversão, arrependimento, novo nascimento espiritual, certo? Que é conversão, santificação, a fé, certo? A perseverança dos santos, todos esses conceitos, esses termos, eles fazem parte do estudo da soteriologia bíblica, que é o ramo da teologia que ensina como Deus opera a salvação. Ou seja, todos esses termos que eu mencionei agora fazem parte da doutrina da salvação bíblica, fazem parte da salvação em Cristo Jesus, certo? Então, aqui no Salmo 51, no versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus, Salmo 51, verso 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o primeiro ponto aqui, né, que nós temos que entender, certo? Nós temos que entender o primeiro ponto acima de tudo, né? Quando o assunto é a doutrina da salvação em Cristo, da salvação eterna. Nós temos que entender que somente Deus opera a salvação no homem, certo? A salvação é operada somente por Deus, pelo Espírito Santo, certo? O homem, nós temos a nossa responsabilidade, o homem tem, né, um certo livre-arbítrio, certo? Por exemplo, para lutar contra um pecado, para uma pessoa que está dominada, né, por algum tipo de escravidão, ele tem como fazer um tratamento, existe a medicina, existe a ciência aí para nos ajudar, para dar suporte, mas a salvação, somente Deus pode operar a salvação, somente Deus, né? Por isso que em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, um dom de Deus. A salvação é pela graça, né? Por meio da fé. E tudo isso é um dom de Deus, um dom gratuito de Deus, né? Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo diz: o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, o salário pago pelo pecado, ou seja, por qualquer pecado, é a morte eterna, certo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a vida eterna, como a Bíblia ensina exaustivamente, certo? Isso está claro no Antigo e no Novo Testamento. A salvação é operada somente por Deus, certo? Então, o arrependimento que é bíblico, que é genuíno, certo? A conversão genuína, o processo de santificação, de perseverança de um cristão na fé, tudo isso é operado somente por Deus, certo? Somente por Deus. E nós veremos isso no decorrer desse e de outros estudos, certo? Então, no capítulo 51, né, Davi diz, a parte B do versículo: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto em relação ao arrependimento é a gente ter um coração quebrantado. É nós termos um coração angustiado, contrito, né? Aí começa o Espírito Santo, né? Ele opera, né? Quando o Espírito Santo começa a operar em nós,
a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz é quebrantar o nosso coração. Então, se você está distante do Senhor, se você está longe dos caminhos do Pai, né? Se você conhece a Deus, se você já foi um cristão, um servo do Senhor, e você se distanciou devido às tribulações, às adversidades, entendeu? E devido ao engano do pecado, né? O pecado desse mundo, então clame a Deus que quebrante o seu coração. Você tem que, né? E se você está triste, angustiado, né? Isso já é uma evidência de que Deus está operando em você. Né? Se você está distante do Senhor, você está distante de Deus, certo? Então, e você está se sentindo incomodado, angustiado, com o coração quebrantado, triste, né? Enfim, depressivo, melancólico. Então, clame ao Senhor, né? Clame ao Senhor para que Ele possa derramar a graça dele sobre você, porque isso pode ser uma evidência clara de que o Espírito Santo já está atuando em você, atuando no seu coração, né? Quebrantando você, para a partir daí fazer, né? Lhe regenerar, fazer de você uma nova criatura, certo? Fazer de você um servo do Senhor, uma pessoa que vai realmente viver uma nova vida em Cristo Jesus, certo? Então, o primeiro ponto com relação ao arrependimento, certo? É isso, né? O arrependimento genuíno, ele é gerado, certo? A partir, entendeu? De um coração quebrantado, entendeu? Por isso que Davi diz, um coração quebrantado, né? Deus não despreza. Então, clame a Deus. Se você está triste, se você está angustiado, se você está distante do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, e você não está feliz, clame a Deus. Continue clamando a Deus, certo? No seu íntimo, em oração, entendeu? Se você não puder, se você não estiver com forças para orar, peça a outros irmãos que orem por você. Né? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo tem muito poder. Imagina a oração de muitos justos, né? De muitos irmãos cristãos orando, certo? No versículo 1, esse Salmo 51, ele é fantástico. Né? É um salmo, é um texto que mostra o que né? É um texto que mostra como Deus, como acontece o arrependimento em nós, certo? E o que nós temos que fazer para, de fato, nos arrepender de verdade, né? Nos arrepender genuinamente. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi, ele, nessa época, Davi tinha, nessa fase aqui da vida de Davi tinha pecado, né? Tinha praticado adultério com Batseba. Tinha também a acusação de homicídio, né? Porque ele enviou o marido de Batseba para uma guerra, certo? Para uma guerra, e o marido dela morreu nessa guerra. E, enfim, Davi estava afastado do Senhor, ele se afastou, né? Davi foi um grande servo do Senhor, um grande homem de Deus, mas que nesse momento ele se afastou. E no versículo 1, né? E aí o profeta Natan foi conversar com ele, repreendeu Davi, certo? E olha o que foi que Davi... Vamos ver aqui rapidinho alguns versículos chaves nesse capítulo 51. No versículo 1, Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, né? Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só a humildade de Davi. E é essa humildade, a postura que nós devemos ter, irmãos. Certo? Isso se aplica a todos nós. Isso se aplica a todos nós. Certo? Todos nós temos que ter essa postura diariamente diante de Deus. Não é só para quem está afastado, para quem está precisando se converter, não. Entendeu? Isso aqui é para todos nós, essa postura de humildade, certo? Perante Deus, de clamar a Deus sempre com misericórdia, porque nós não somos nada, né? Nós não somos absolutamente nada. Tudo que nós fazemos é pela graça de Deus, né?
é pela misericórdia de Deus em nossa vida. E aí, Davi continua falando: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me, no versículo 7, com esopo, e ficarei limpo. Né? Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Cria, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E aí no versículo 12, Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. A salvação vem de Deus, né? Torna-me, né? Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então, irmãos, esse Salmo 51 é um texto muito lindo, né? É um texto que mostra a postura que todos nós cristãos temos que ter perante Deus, de clamar por misericórdia, por compaixão, pela graça de Deus, né? Louvar a Deus todos os dias pela sua graça, certo? E para aquelas pessoas, né, para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que estão precisando de um renovo, precisando de arrependimento, precisando de conversão, né, de uma conversão, que vocês possam ter a postura que Davi, né, que foi chamado de amigo de Deus, né, Davi, que todos nós possamos ter essa postura, certo? De reconheça seus pecados, reconheça suas limitações, reconheça suas fraquezas, né? Reconheça quão pecaminosos nós somos, certo? E reconheça que você hoje está distante dos caminhos do Pai, que você precisa, né? Peça a Deus que lhe purifique do pecado, né? Que Ele dê um renovo, que gere em você um novo nascimento espiritual, que faça de você uma nova criatura. É isso que todos nós temos que pedir, principalmente aquelas... você, né, se estiver distante do Senhor, se estiver com o coração quebrantado, angustiado. E no versículo 17, Davi diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O sacrifício para Deus né? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Então, o que Deus quer da gente é um espírito quebrantado, certo? É isso que Deus quer de nós. Então, se você está distante do Senhor, entendeu? Clame a Deus para que o Espírito Santo quebrante o seu coração, para que você consiga enxergar que a nossa vida, certo? Que a nossa existência aqui nesse mundo, ela não tem importância, ela não tem significado, ela não faz sentido sem a presença de Deus, sem estarmos em comunhão com Deus, né? Então, só há significado em nossa vida, em nossa existência, aqui na Terra, né? Aqui na Terra, quando nós, de fato, servimos a Deus, quando nós vivemos para glorificar e para honrar o nome de Deus, certo? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Que Deus abençoe todos que ouvirem essa mensagem, certo? E que o Espírito Santo, através dessa mensagem, possa impactar o seu coração, certo? E que você volte para os caminhos do Senhor, né? Que você, assim como Davi, reconheça seu pecado, né? Que Deus quebrante o seu coração, porque é isso que Deus quer, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração um coração pronto, né, para servir ao Senhor, certo? Então, obrigado e glória a Deus.